Oi, sou a Juliana. Você sabe quem foi Herodias? Herodias ou Herodíades foi a neta de Herodes o Grande, o também chamado Rei Louco, por sua vida paranoica e depressiva. Esse foi o famoso Herodes, responsável pelo massacre dos inocentes, das crianças menores de 2 anos quando Jesus nasceu. Herodias nasceu em 15 a.C. e somente com aproximadamente 8 anos de idade, no ano 7 a.C., ficou órfã de pai. Seu avô mandou executar o próprio filho, o pai de Herodias, Aristóbulo, por uma suposta conspiração contra ele. Vou falar brevemente sobre esse monarca, somente para uma melhor compreensão dos fatos. Herodes o Grande, por sua paranoia, mandava matar a todos que passavam por seus pensamentos como suspeitos de conspiração. Assim, ele mandou matar sua linda e amada esposa Mariane, com a qual ele se casou por ser legítima descendente real da dinastia dos Asmoneus, judeus, da família dos Macabeus. Família essa que reinou sobre Israel antes da chegada do Império Romano. Apesar de ele ter sido criado como judeu, por causa de seu avô, que se converteu ao judaísmo, ele era edomita, ou seja, não israelita. Assim, vê esse casamento com Mariane como uma boa manobra para seu reino, já que os judeus não aceitavam ser governados por quem não fazia parte de seu povo. Durante seu reinado, ele rejeitou os costumes judaicos, levando costumes greco-romanos ao seu império, expandindo paganismo e indecência pela cidade e seus arredores. Herodes matou no ano de 29 a.C. a Mariane e a mãe dela posteriormente. E em 7 a.C., os 2 filhos que teve com ela, os príncipes Alexandre e Aristóbulo, por estrangulamento. Praticamente toda a família dos Herodes era ambiciosa, que incita suspeita, grosseiramente imoral e problemática. Não vou dar detalhes de todos os crimes e absurdos que esse Herodes cometeu, somente comentarei esses para introduzir a história de Herodias. Herodias nasceu e cresceu nesse ambiente paranoico, luxuoso, imoral, regidos por falácias e manipulações tais. Um tentava ter mais poder, mais influência sobre o governo, sobre o rei que o outro, assim como as mulheres, as quais utilizavam seus jogos sensuais para conseguir o favor do rei, ou ao menos para não serem executadas também. Ela aprendeu desde cedo o que deveria fazer para se manter viva, para conseguir estar e permanecer no poder. E como descendente real, legítima para os judeus, usou isso também ao seu favor. Tudo o que ela tinha em mãos, o que ela podia fazer, ela fez. Quando se casou com seu tio Herodes Filipe, por volta de 4 a.C., alguns historiadores dizem que ela foi dada com apenas 4 anos de idade, mas o casamento em si, ou seja, a consumação do casamento se deu somente no ano 4 a.C., com aproximadamente 11 anos de idade. Consumar o casamento, você sabe o que é, né? Os judeus tinham esse costume de dar-se em casamento, até moravam juntos, mas o casamento só era confirmado depois de consumado, depois da relação sexual. Dessa forma, foi com Herodias. Com 4 anos, foi morar com seu tio e somente com 11 anos de idade, tornou-se sua esposa. Logo, nessa data, o casal foi levado para um exílio de luxo em Roma. Assim, este Herodes não chegou a governar nenhuma parte do império após a morte de Herodes o Grande. Herodes Antipas, o filho mais novo do rei Herodes, irmão por parte de pai de Herodes Filipe, vai a Roma anos mais tarde. Ele, nessa época, era casado com a filha de Aretas, o rei da Arábia. E por volta do ano 13, já na era cristã, ele viaja a Roma para tentar convencer Tibério a dar a ele mais poder, mas o objetivo mesmo é o título de rei.
mas ele não obtém esse sucesso. Então ele vai visitar o seu irmão e lá ele se encontra com Herodias, ela com já aproximadamente 28 anos de idade. E começam desde lá um romance que não foi secreto, pois a esposa dele, Fazaelis, que havia ficado na Galiléia, recebe notícias através dos espias que havia mandado que Antipas estaria com Herodias e estava planejando voltar com ela e casar-se com ela. Ambos, Antipas e Herodias, motivados pelo desejo de poder, voltam juntos para a Galiléia, onde Antipas governava. Assim, Herodias abandonou Herodes Filipe, levando a filha dele Salomé, e ao chegarem na região da Galiléia, Antipas, com aproximadamente 34 anos de idade, manda de volta sua esposa Fazelis ao rei da Arábia, despachando ela de volta para o pai. Seria uma manobra semelhante à que fez seu pai Herodes o Grande, casando-se com Mariane, da descendência real judia, para tentar estabelecer o reinado sobre os judeus. Todo esse movimento foi um absurdo aos olhos de todos, causando mal-estar não somente aos olhos do povo judeu, como também ao reino da Arábia. Antipas, apesar de toda a vida imoral, costumes pagãos, ainda conservava algumas práticas do judaísmo para alcançar algum favor do povo. Até fazia a peregrinação a Jerusalém na época da Páscoa. Puro joguinho político. Assim, ele também influenciou muito o povo a sair dos caminhos de Deus, algo que já estava acontecendo desde muito tempo. Mas o povo ia e voltava dos caminhos quando surgia algum profeta exortando. Só que a partir de Herodes o Grande, isso foi mais intenso. Ele instituiu o culto aos deuses pagãos, culto a Roma, e disseminou a promiscuidade no seu palácio e entre o povo judeu. Muitos do povo não admitiam essas práticas, mas o entendimento geral estava ofuscado por tantos anos de empenho dos governantes em aplicar tais práticas absurdas, totalmente contrárias às leis de Deus. Nesse contexto aparece João Batista, cujo ministério foi o de levar uma palavra muito dura sobre todos os absurdos e práticas deturpadas que haviam se entranhado no povo de Deus. E em seu encontro com Antipas não foi diferente. Suas palavras foram duras, pois João dizia a Antipas que ele não deveria ter feito esse jogo político, se apropriado tão escandalosamente da esposa do seu irmão. O tetrarca foi repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que ele tinha feito. João, apesar de suas duras palavras, seu jeito muito forte de ser, a sua paixão pela verdade, pela retidão, a honestidade de suas buscas o fazia encantador, algo que somente podia ser se ele realmente fosse de Deus. A dureza, a verdade envolta em amor. Ele exortava o povo e anunciava que logo chegaria o Messias. Muitos se arrependeram dos maus costumes, das más atitudes e se batizaram, prepararam o coração para receber a Jesus. Mas tanto Antipas quanto Herodias estavam firmes em sua busca pelo poder. Assim, Antipas manda prender a João, mas não o mata de imediato por medo de alguma revolta do povo, já que muitos o viam como o profeta de Deus. Então Antipas o mantém preso, mas se acostuma a visitá-lo na prisão para ouvi-lo. Afinal, suas palavras chocavam com seus maus costumes, mas eram interessantes de se ouvirem. Antipas é descrito como um governante frívolo, ou seja, uma pessoa fútil, superficial, volúvel. E Herodias acabou por conhecê-lo muito bem. Herodias já não suportava aquela situação. Saber que João estava vivo e continuava proferindo palavras que iam contra o seu querer causava um mal-estar, um desconforto, gerava um ódio muito grande nela, capaz de desfocar de seus objetivos, de sua pose. Por isso ela começa a buscar alguma forma de matá-lo, para que eles pudessem continuar com seu plano. Logo ela encontra o momento perfeito para isso. Antipas decide fazer um banquete regado de luxo, fartura, bebidas e mulheres em seu aniversário, para demonstrar seu poder e agradar seus convidados. Herodias dedica-se completamente para ensinar a sua filha Salomé o que fazer e como se portar nesse banquete para seduzir Antipas. Salomé segue todas as instruções de sua mãe e quando Antipas já estava bastante bêbado,
Salomé entra no salão com uma dança provocativa da forma como sua mãe a havia ensinado, o que faz Antipas, motivado pelo seu caráter fútil e sua muita bebida, a prometer a dar a ela o que ela quisesse, até metade do reino a Salomé, ou seja, a convida a ser sua rainha se esse fosse o desejo dela. Salomé corre até sua mãe justamente porque aquilo tudo havia sido planejado por ela e lhe pergunta o que deve pedir. Herodias diz à sua filha que peça a cabeça de João Batista em um prato, e assim Salomé pediu. Antipas, para não ficar mal diante de seus convidados, pois o desejo dele é que todos o vejam como um soberano sábio, ele precisa que todos acreditem que todas as palavras que saem de sua boca estão sempre bem pensadas, que jamais ele poderia dizer algo sem pensar, pois ele governa sempre em sabedoria. Assim, ele mantém sua palavra, mesmo sem querer, afinal, ele gostava de ter a João preso e amarrado para ouvi-lo quando quisesse. Ouvi-lo é muito interessante, reconfortante, e também ele continua com um certo receio do povo. Então, mesmo assim, ele manda que execute a João naquele momento. A cabeça de João é colocada em um prato, entregue a Salomé e ela prontamente entrega para sua mãe, que a recebe muito satisfeita, já que tudo havia saído conforme havia planejado. Agora eles seguem com seu governo, mas em nenhum momento da vida eles conseguiram o título de rei. E poucos anos mais tarde, no ano 37, o ex-sogro de Antipas empreendeu uma guerra contra ele, motivado pela vergonha que publicamente passou a sua filha e, claro, consequentemente, o seu reinado. Essa guerra durou aproximadamente um ano e as forças árabes conseguiram derrotar todo o exército de Antipas. Herodias então viu todas as suas ambições se desintegrarem, e seu irmão Agripa acabou por roubar o título real que ela tanto lutou para ter. Ele trabalhou por baixo dos panos, aproveitando toda a situação de guerra que desestabilizou o governo de Antipas, e conseguiu conquistar a confiança do atual imperador de Roma. Então, ela pressiona Herodes Antipas a pedir ao imperador Calígula que lhe conceda o mesmo status. Antipas vai a Roma em 39, mas Agripa manda uma carta a Calígula acusando Antipas de traição. O imperador acredita nisso e, ao invés de conceder o tão esperado título a Antipas e Herodias, o imperador depõe Antipas e ordena que ele seja banido e exilado no sul da Gália nesse mesmo ano. Por respeito a Agripa, o imperador oferece a Herodias a possibilidade de viver na corte com esse seu irmão. Mas, por orgulho e, logicamente, por confiança zero em seu irmão Agripa, ela prefere acompanhar Antipas em seu exílio. No livro Antiguidades Judaicas, o historiador Flávio Joséfo, que viveu na época da dinastia herodiana, indica que Antipas foi banido para Lugdunum com Vernahan, o atual Saint-Bertrand-de-Comminges, localizado em Haute-Garonne, perto da fronteira espanhola. É provavelmente nessa cidade que Herodes Antipas morreu em data desconhecida, assim como Herodias. A história está aí para que possamos aprender com ela. Aprender somente não o que aconteceu, mas aprendermos a não cair nos mesmos erros e adquirirmos sabedoria para que não tenhamos que passar pelas mesmas situações, pelos mesmos problemas posteriormente. Herodias foi brutalmente usada pelo mal desde criança. Muitas pessoas não compreendem como uma criança pode ser influenciada pelos demônios que nos cercam, mas eles estão ao nosso redor, como um leão que ruge desde o momento de nossa concepção. Algumas crianças até veem demônios, os quais manifestam-se a elas com a aparência de algum ente que faleceu, ou como algum personagem de filme, de desenho, ou até como uma criança, só para enlaçá-la em caminhos fraudulentos. E por milhares de vezes eles alcançam esse objetivo, pois muitos pais ou tutores não foram ensinados na verdade nos caminhos de Jesus e desconhecem completamente a realidade que nos rodeia. E assim, muitas crianças, apesar de serem muito amadas e cuidadas, são deixadas à mercê dessas influências malignas que são desconhecidas. Assim dizem 1 Pedro 5,8.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procura a quem possa devorar. A família de Herodias abriu totalmente a legalidade para o mal entre si e em sua descendência. Suas práticas imorais, crimes hediondos, fizeram com que toda a família adquirisse uma herança hereditária maligna, atingindo desde o mais pequeno da casa. Herodias foi totalmente criada, posso dizer assim, pelo diabo. O ambiente era maligno, tudo o que aprendeu era do maligno. Por mais que fosse judia, com descendência legal, e tivesse que aprender alguns costumes para fazer a política no meio do povo, em nenhum momento se viu motivada a seguir a Deus realmente. Ela, apesar de todo o mal ao seu redor, até os seus 11 anos acompanhava o marido nas festas judaicas que deveriam estar. Mas o mal conseguiu devorar seu coração, fazendo que ela buscasse somente seus próprios interesses, capacitando ela a ser envolvente e manipuladora. O diabo também capacita seus servos. Quem ama o mal, dá a ele a liberdade de agir como quiser em sua vida, inclusive de possuir seu corpo quando desejar. Quando uma pessoa se esforça em ser manipuladora, como Herodias fez, ela permite que esse espírito maligno de manipulação se apodere dela, e quanto mais se esforça em ser excelente no que faz, mais espíritos malignos a acompanharão. Pessoas assim acabam por amar o mal, pois se fazem surdas às palavras de Deus, se recusam a ouvir a palavra de Deus, se incomodam quando alguém fala de Jesus. Elas disfarçam seu caráter para conquistar, falam doces palavras quando lhe convém para se firmarem em seu objetivo. São frias e calculistas, gostam de intrigas, sendo elas quem fizeram ou não. Amam o mal e o mal se achega a elas, usando-as como ele deseja, fortalecendo seus atributos malignos para estarem cada vez mais rendidas ao maligno. Muitas se rendem a práticas de invocação do mundo espiritual e acabam crendo que estão manipulando, tendo algum poder sobre este mundo espiritual e físico quando começam a conquistar seus planos. Houve uma crença na Europa medieval que Herodias era líder de um culto às bruxas, aos demônios. E isso pode ser completamente correto, já que o culto aos demônios, aos deuses pagãos, foram instituídos no palácio pelo seu avô, e a vida dela não revela em nenhum ponto que ela tenha feito algo diferente. Ela amou a mentira porque isso a permitia viver como determinava, permitia ter um certo tipo de controle sobre tudo e todos. Por isso, a verdade, quando proferida, a incomodou tão fortemente. Ela preferiu calar de vez a voz de Deus, matando a João, que manifestar algo de pesar. Se ela pudesse, ela mataria o próprio Deus, para que nada pudesse ter qualquer chance de ressuscitar a vida, a verdade em seu interior. A morte já havia se apropriado dela e ela amou a morte. Herodias foi uma pessoa muito obstinada, queria e se empenhou fortemente em seu querer, colocando até sua própria filha como brinquedo sexual, se assim fosse preciso, para conseguir alcançar todas as suas metas. Ela permitiu e amou ser muito usada pelo maligno, mas o mal, apesar de algumas vezes deixar parecer que quem se entrega a ele consegue ser bem-sucedido em todos os seus empreendimentos, é o exímio enganador. Ele é essencialmente ladrão, ladrão de vida, ladrão de alma. E como Jesus disse em João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. A vida dela foi roubada, a felicidade foi roubada, a paz foi roubada. Em nenhum momento ela teve descanso, sempre teve que trabalhar para se manter no poder, manter a pose, para conseguir o poder. Apesar de parecer que nada aconteceu a ela, sim que ocorreu. Ela nunca experimentou o amor genuíno. Nunca teve paz, nunca foi feliz. Morreu sozinha, depressiva, sem amigos, sem família, sem compaixão, sem poder algum. Durante a vida, o diabo sempre deu a ela algo de poder para que ela sempre estivesse rendida a ele. E assim ela fez, e cada vez mais. Foi enganada e manipulada toda a vida, acreditando que quem estava no controle era ela. E assim, o mal atua entre nós. Quem se deixa envolver pelas motivações do próprio coração, sem querer buscar a correta direção de Deus, está fadado a ser enganado e manipulado pelo diabo.
Tudo que o maligno deseja nos afastar de Deus, pois uma pessoa longe do Pai dá poder ao diabo. E ele sabe muito bem como fazer isso, ele estuda psicologicamente o ser humano desde quando foi criado. Sabe como ser bem-sucedido quando o assunto é as motivações do coração do homem. Tudo que o diabo dá, ele toma de volta, mas leva com ele tudo e mais o que ele quer. Os juros e as correções monetárias, ele é quem decide quantos serão. As pessoas pagam muito caro quando se rendem ao poder do diabo, que o diabo pode oferecer. Pagam com a própria vida, com a própria alma. Interessante é o que ele faz pública a vida da pessoa quando ela está por cima. Parece que tudo que ela faz está perfeito. Assim, todas as pessoas que estão com os olhos atentos a essa pessoa usada acabam por se envolver nessa trama e buscam os mesmos caminhos que ela para ser também bem-sucedida. Como está sendo a ousadinha, né? Aí, na hora da cobrança do diabo, na hora do pagamento da ousadinha, ele consegue recolher o pagamento em lote, o dela e de todos os seus seguidores. Assim, poucos se dão conta do que realmente fizeram de sua vida. Pior ainda é quando essa pessoa, como o caso de Herodias e Antipas, estão no governo. Se não todo o povo paga, a grande maioria, sim, paga. Assim como acontecia naquela época dos Herodes, até hoje vemos governantes que instituem leis e práticas perversas contra a vida, contra a família, contra as crianças. E muitas pessoas se rendendo a essa forma de governar, crendo que os políticos estão lá para cuidarem do povo. As pessoas aceitam distúrbios morais, porque foram ensinadas que são normais. Foram impostos certos comportamentos nas crianças e, sem a grande maioria perceber, o povo foi levado e está sendo levado a acreditar que o errado é correto, pois é nosso dever respeitar e aceitar tais distúrbios de caráter. Devemos calar e aceitar as imposições para a distorção da sociedade. Ninguém pode ser um bom governante se Jesus não for primeiro o governante da vida dele. É fato, o que governa a vida do governante governará a nação. A mentira tem governado e as pessoas continuam perdendo a vida porque desconhecem ou não aceitam a verdade. A exposição da verdade é fundamental para a vida de qualquer pessoa ou nação. Todas as pessoas, em algum momento, são confrontadas com a verdade, mas as reais motivações do coração determinarão como será a sua reação ante esse confronto. Muitas se arrependem, ainda que não seja no mesmo momento do confronto, se arrependem, buscam pela própria melhoria, mas muitas também, como Herodias, calam a voz da verdade porque decidiram não ouvir a verdade e continuar no caminho que já determinaram para si. Os espíritos malignos não suportam a verdade. Por isso, quem busca o mau caminho, quem busca por espíritos de manipulação, assim como fez Herodias, viverá em meio a mentiras. Os espíritos de manipulação são comumente aceitos entre muitos, justamente porque dão a eles certo poder sobre algum ambiente, sobre alguma situação. As ajudam a manter o controle de sua vida. Mas quanto mais uma pessoa se deixa usar por espíritos de manipulação, falsidade e mentiras, quanto mais busca esse caminho que muitas vezes dá certo para ela, mais espíritos imundos se aproximam e tomam conta da vida dela. Essa é a capacitação maligna, como já disse. Antipas e Herodias eram farinha do mesmo saco. Diz que Antipas gostavam de ouvir a João, e por mais que as palavras de João fizessem o espírito de manipulação que agia em sua vida se deslocar, este Herodes não demonstrou em nenhum momento que desejaria mudar. Não mudou em nada a condição de João. Ele permaneceu todo momento não somente preso, como também amarrado na prisão. João sabia que ia morrer. Não existe uma pessoa que receba uma palavra de Deus e não mude uma pedrinha em seu caminho. Ou se recebe ou não se recebe, e Antipas não a recebia, nunca recebeu. Ainda que ele pensasse em algo que realmente valia a pena na presença de João, ao estar de volta com Herodias, todos os espíritos malignos que a acompanhavam voltavam a se achegarem confortavelmente a ele, já que Antipas nunca decidiu por algo correto.
Como ele dependia de Herodias, de seu sangue real, ele se deixava ser influenciado por ela, pois o desejo pelo poder falava mais alto ao coração dele que até mesmo a própria voz de Deus, se ele a tivesse ouvido. Herodias se incomodava que ele ficasse ouvindo a João a palavra de Deus, a verdade, porque produzia um incômodo tremendo na legião de espíritos que regia sua vida. Cedo ou tarde, João acabaria morrendo naquela prisão imunda. Mas para Herodias, tarde seria tarde demais. Era muito incômodo para ela suportar a vida dele dia após dia. Ela sabe que Antipas é fútil e dado à imoralidade, por isso usa sua filha, cuja beleza herdou de sua avó Mariane, sem se importar com a sua idade. Isso não importava a ela e sabia que também não importava a Antipas. Ele sempre queria se satisfazer e parecer poderoso. E no momento certo, depois da mente muito deturpada pelo vinho, ela sabe que Antipas vai acabar falando que não deve. Ela já havia presenciado várias vezes suas bebedeiras. Sabia como ele se portava. Assim, ela entrega sua filha para essa trama nojenta e consegue satisfazer o seu objetivo. Herodias, assim como cada um de nós, teve várias chances por toda a vida dela de reconhecer e voltar aos caminhos de Deus, ainda mais por ela ser judia. Mas infelizmente isso não aconteceu e infelizmente ela rejeitou a verdade. Nós não podemos viver na mentira, muito menos submetidos à atuação desses espíritos malignos, desse espírito de manipulação, o qual foi o mais acentuado na história da vida de Herodias. Precisamos identificar a atuação desses espíritos e atuar ativamente para afastá-los de vez do nosso caminho, ou oferecer à pessoa a qual conseguimos identificar essa atuação maligna a possibilidade de viver livre desses manipuladores. Primeiro, então, para identificar esses espíritos, precisamos analisar os comportamentos, podendo ser em nós ou em nosso próximo. As pessoas influenciadas pelos espíritos de manipulação são mentirosas, inventam histórias ou as contam à sua maneira, para que a confusão se instale sem nunca estar no meio do fogo. Elas sempre estão próximas a outros que possam dar a ela poder. Elas conquistam, conseguem identificar os pontos fracos e tiram vantagem de tudo o que sabem para fazer o que ela realmente quer. Falam a língua que sabe que afeta o ego ou o ponto fraco dos outros para estabelecer a sua vontade. Manipuladores se encontram em todos os lugares, na família, nos negócios, na igreja, onde você puder lembrar. Onde estes espíritos têm liberdade para agir, a palavra de Deus, a verdade é sufocada. Por exemplo, na igreja, a Bíblia e o Espírito Santo só falam através dessa pessoa. Na família, a verdade é o que ela viveu, e se alguém não faz uma de suas vontades, ela consegue imprimir a culpa nos corações para sempre sair como vítima. Na empresa, os negócios só podem ser aprovados por seu crivo, e se assim não for, ela envolve a todos em uma intriga, até que os cabeças possam ver aquela direção dela como o caminho correto. Dei um exemplo em cada âmbito, mas um pode ocorrer em um e outro em outro, tranquilamente. E depois de identificados esses espíritos, precisamos atuar imediatamente. Primeiro e antes de qualquer coisa, você deve entregar-se totalmente a Deus. Sendo você um influenciado por eles ou somente alguém que está vendo essas coisas acontecerem, não importa. Você precisa buscar ativamente a direção de Deus para a sua vida e assumir e se apropriar da autoridade e firmeza em Jesus, sem importar com as possíveis perdas por esse posicionamento. E assim, você iniciar o confronto entre você e o mal, entre a verdade e a mentira. O confronto com a verdade afugenta e envergonha esses espíritos malignos. Logo, quem assim age próximo a você ao ser confrontada pode esbravejar, te odiar, até tentar te fazer se sentir culpado por estar deixando ela envergonhada. Alguns usarão a desculpa de que tudo que fez foi só para te ajudar, tentando causar desconforto em você, tentando você ver o quanto você está sendo injusto com ela, mas não se deixe influenciar. Tenha por certo que o que você está fazendo expondo a verdade a ela, em particular, em amor,
Este ato é para incitá-la a viver na verdade. E por seu posicionamento em Deus, por seu exemplo de vida, você pode levá-la a viver em Jesus. Ela estará recebendo a oportunidade de se arrepender e deixar esse caminho maligno. Mas isso só poderá acontecer se você estiver verdadeiramente firme na verdade que é Jesus. Não há outro caminho que não seja Jesus em nossa vida. Não existe outra solução para qualquer coisa que não seja estar na presença de Jesus. Perto do Pai, nenhum mal pode estar. Com Jesus, nenhum poder do mal subsiste. Esse é o desejo de Deus para nós. Se estivermos com Ele, se nos focarmos em viver em Sua presença, em Seus princípios, rejeitando nossas vontades e nosso querer, Ele promete nos cuidar e nos dar o melhor que poderíamos imaginar. Mas muitas pessoas, ainda tendo essa noção de quem é Deus, de alguns de seus princípios, decidem e se empenham totalmente para alcançar seus próprios desejos, custe o que custar. Deus não odeia ninguém. Somos muito amados, ainda que alguns o rejeitem e, se pudessem, até cuspiriam no rosto de Jesus. Deus não deseja o mal, nem envia o mal a ninguém. O mal que sobrevém a cada um de nós tem duas fontes. O mal que está impregnado neste mundo corrompido, que muitos se empenham em fazê-lo e que pode até nos atingir, mas em Jesus podemos vencê-lo. E o mal que se achega a quem se afasta e decide não estar nos caminhos do Senhor. Olha o que o Pai disse. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ele quer que todos sejam salvos e que venham conhecer a verdade. O Senhor não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. E ainda em outros versículos, o Senhor afirma a mesma coisa, que não se agrada da morte, do sofrimento de ninguém, mas se alegra que tenhamos vida e que vivamos junto a Ele. Não importa a idade, não importa a situação, se estamos respirando, podemos nos arrepender e decidir que só aceitaremos a verdade e a Jesus. Decidir e rejeitar todo o mal que se instalou dentro de nós, muitas vezes por nossa própria vontade e procura, e decidir pela única verdade, pelo único caminho que nos faz sermos do Pai e estarmos com Ele. Decidir somente por Jesus, pela vida. Decidir pela verdade nos faz livres para viver. Jesus é a única verdade. Só Jesus recebeu o domínio da vida e Ele quer dar e a concede a cada um que se achega a Ele. Ainda nessa vida teremos vida em abundância se estivermos com Ele. Ele age a partir do hoje e a promessa não é somente para a eternidade, a promessa é para agora, porque Ele está aqui. O Rei está aqui. Quem o quer, o terá governando em sua vida. Quem o rejeita, rejeita a verdade, rejeita a vida. Meu desejo é que você seja livre completamente e viva plenamente. Amém? Se você gostou desse vídeo, lembre de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Que Jesus te guie e te abençoe grandemente. Que o sangue de Jesus esteja sobre você e toda a sua família. E que a vida invada todo o teu ser e todo o seu redor nesse momento. E em nome de Jesus eu oro para que você e eu vivamos sempre em Jesus. Amém. Um grande abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir.